Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Sucesso e Finanças para mais um vídeo de análise técnica semanal. Aqui nós vamos analisar o índice Bovespa, como ele performou na semana anterior e também os principais ativos que compõem o índice, aqueles que possuem maior peso na composição do índice e que mais influenciam na variação das cotações do índice Bovespa, tá bom? Vamos começar diretamente aqui na tela. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. O seu like nos ajuda muito para que o YouTube entenda que o nosso material, o nosso conteúdo está sendo importante, está sendo de interesse para aqueles que interagem conosco. Então, por favor, inscreva-se e dê um like aí para a gente, tá bom? Vamos lá. No semanal, o Ibov vem corrigindo desde que marcou fundo aqui na faixa dos 61 mil pontos. Tá? É uma correção que já ultrapassou a faixa esperada de 50%, tá? Da última perna. 50% foi na faixa aqui de 85.400 pontos e os 61,8% da retração foi 92.200 pontos. Vocês observam que nessas faixas houve uma certa dificuldade para romper, né? Essas faixas de preço. Aqui tinha essa máxima aqui, que segurou bem os preços, e nessa semana a gente observa o Ibov rompendo, né, esse patamar e atingindo aí 100 mil pontos. Tá? O patamar especificamente que mais segurou os preços foi ali 97.500 e nessa semana nós observamos Ibov rompendo. O volume é aceitável, né? E esse rompimento nos traz uma expectativa de que os preços venham para o fechamento da banda de Bollinger, venho aqui na faixa da banda de Bollinger e nesse patamar de preços que havia atuado como suporte e que foi perdido, dando origem ao movimento de queda. Essa faixa de preço está entre 109 e 110 mil pontos, tá bom? Aí nós temos aqui a cotação de Vale no semanal. Antes disso, vamos dar uma olhada no Ibov no diário. O que é que o Ibov aprontou no diário, no gráfico diário? Tá? Então, olha só, nós tínhamos desenhado um cenário inicial, né, de topo duplo nessa faixa de preço, tá? Um movimento bem esticado em relação às médias, e havia uma previsão de, por aqui na média de 200, deixar um topo aqui em cima, fazer uma correção para testar a média de 9 ou média de 20. Essa correção aconteceu e depois voltou para testar topo, né? Aqui a gente tinha expectativa de um topo mais baixo para vir perder, essa linha estava aqui, ó, para vir perder esse fundo e testar a região de 83 mil pontos. Tá? Quando congestionou, nós observamos essa congestão, topos mais baixos, e depois a tentativa de superar esses topos fazendo uma reversão. Respeitou o tempo inteiro a média de 20, e a média de 9 foi violada, mas, de forma geral, está sendo respeitada. Quando, nesta barra do dia 8, correção, do dia 10 de julho, né, essa congestão foi rompida e fechou acima, nos 99 mil pontos, na cara da média de 200, abriu um cenário de dúvida. Se esse rompimento seria um rompimento definitivo da congestão, ou se haveria um retorno para testar média de 20 em função da presença da média de 200. Até houve uma realização, mas no dia seguinte já rompeu a média de 200 e agora estamos trabalhando em patamares superiores à média de 200. Os volumes, embora tenham caído um pouco, quase nada discretamente, confirmam esse movimento. Tá? Então a expectativa é que este cenário de baixa seja frustrado, tá? E agora nós vamos seguir a rota para os 109, 110 mil pontos. Essa é a leitura do gráfico, né? Uma análise técnica traz abertura de bandas de Bollinger após o rompimento e superação da média de 200, expectativa altista até os 110 mil pontos, tá bom? Beleza, Vale no semanal chega até as máximas históricas, as máximas que precederam, né, a queda de fevereiro,
aqui no dia 20 de janeiro, deixa aqui um dark cloud, um golfo de baixa, e abre espaço para quedas, perdendo média de 20 e cedendo fortemente o preço até R$ 33. Ok, praticamente dobramos a cotação, estamos a R$ 57 e Vale segue respeitando média de 9, segue rompendo patamares de resistência, né? Ora com uma barra mais forte, ora com candle de dúvida, mas os fechamentos estão sendo de forma consistente, sempre acima dos fechamentos anteriores. No semanal, Vale deixa um bom sinal altista, embora o volume tenha diminuído um pouco, tá bom? No diário, o que se observa em Vale é uma lateralização. Até o tempo atrás estávamos falando em um triângulo ascendente, que marcou fundo aqui sobre a média de 20 e depois rompeu, está se confirmando, né? Ainda tem um topinho aqui incomodando 57,68, mas a superação de 57,68 abre caminho para mais altas. Itubi é um ativo que vinha trabalhando dentro de uma congestão, né? Uma congestão retangular nessa faixa de preço, no semanal. Nessa barra aqui da semana de 1º de junho, rompe essa congestão, rompe média de 9, rompe média de 20 e belisca lá, né? R$ 28, acima da retração de 50% de FIBO, né? Um movimento espetacular, né? Foi quase tocar 61,8 de FIBO, né? E depois lateraliza. No semanal dá para ver que está respeitando esse triângulo. A expectativa é de continuidade na alta para a faixa de preço dos R$ 30,50 ou acima na faixa dos 32, tá bom? Mas Sérgio, como é que você chuta esses alvos aí? Nós interpretamos que essa zona de suporte marcada em azul, que segurou os preços antes da crise, deve ser buscada como alvo. Porém, tem aqui uma banda de Bollinger descendente que costuma segurar os preços. Então, esse movimento aqui não tem, né, uma expectativa de muito além dos R$ 31, né, 30,50, sem que haja uma correção e um prosseguimento, tá bom? Essa é a minha leitura. Bom, no diário, Itubi tem demonstrado dúvida, né? Este padrão se parece muito com este padrão anterior, né? Tínhamos aqui um triângulo traçado anteriormente, né? De topos mais baixos e fundos mais altos. Na verdade, os fundos quase na mesma altura. Esse triângulo aqui, inclusive, nesse momento que nós traçamos inicialmente, tinha um aspecto mais de triângulo descendente para fins de rompimento baixista, mas depois ganha áreas de lateralização, né? E quando rompe em direção contrária, estabelece novos patamares de preço. Tem aqui testado topos levemente mais altos, fundos levemente mais altos e topos mais baixos. Expectativa é que rompa para cima, mas a presença da média de 200 e esse topo anterior tem trazido dúvidas ao mercado, dificuldades para que o setor bancário desenvolva, tá? Em altas. Atenção aí, tem respeitado média de 20, né? Mas ela está flat, levemente descendente. Se o mercado começa a perder média de 20, sobretudo se perder R$ 25, aqui em Itubi, abre expectativas de mais quedas. Petrobras estava trabalhando dentro de um triângulo, agora já tem fechamentos acima, fora do triângulo, alvo em 25,75 pelo semanal. Tá? O volume deu uma caída, mas o gráfico indica altas. Tá? Claramente confirmados aqui pelo diário, né? A gente tem uma linha de tendência de alta que deu uma diminuição, teve uma diminuição na inclinação. Você observa isso pela inclinação da média de 20, tá? Estava bem ascendente, agora está praticamente flat. Quando a gente põe em cima dela, a gente observa melhor em destaque, tá? Praticamente flat, mas rompe o triângulo ascendente. Agora precisa abrir a banda de Bollinger. A dificuldade vai estar em superar a média de 200, que está em R$ 23,95, R$ 24, pouco acima da cotação. Cuidado, o curto upside em Petrobras. B3, SA3 esticou demais, já superou os topos pré-crise, um ativo que demonstrou uma força incrível, tá? Incrível, tá? Montou um pivô perfeito, já atingiu 100% do pivô, está em busca de 161%,
Eu imaginava que só ia chegar lá para o fim do ano ou no ano que vem nesse patamar, em virtude da falta de uma correção aqui, tá? Mas o ativo não para, ele está subindo semana a semana, tá bom? Do fechamento da semana anterior para hoje, já foram 6% na semana, tá? Beleza. No diário, o ativo demonstra força, respeitando média de 20 e respeitando média de 9, tá bom? Um foguete. Fez uma correção levemente lateral, rompeu para cima e agora está nos patamares do fechamento da barra de rompimento. Bom, não há o que falar, o volume caiu um pouco na sexta-feira, mas caiu no mercado em geral, por estarmos ali em cima dos 100 mil pontos, né? Um momento de dúvida. No semanal, né, nós vimos aqui Bradesco, todo o setor bancário, né, trabalhando com uma certa dificuldade, um cenário bem parecido com o de Itube, porém aqui a gente já consegue ver, inclusive, né, com boa vontade, né, uma flâmula, uma bandeira nessa zona de congestão aqui, tá bom? Uma barra de impulso que rompe esse triângulo no semanal e lateraliza, mas já tem barras com fechamentos ascendentes, superando máximas, né, anteriores. Tá? No diário, a gente observa que Bradesco tem demonstrado um pouco mais de força que os outros bancos, né? Estava com um cenário bem baixista aqui nesse recuo, inclusive eu tinha traçado a possibilidade de fazer um topo mais baixo e perder fundo anterior, mas segurou bem no fundo essa semana e foi para cima, tá? Está estabelecendo um novo patamar de preços aqui na faixa dos 22,50, tá? Para deslanchar, precisa romper 23,50. Está ali 4, 5% acima, não muito mais do que isso, tá? 5% acima. Beleza? Aqui temos Ambev, que também segue tentando romper máximas e abrir nova perna de alta, né? Após a lateralização no semanal. O volume está ok, né? No diário, o ativo demonstra respeito na média de 20 e na média de 9. O ativo está muito forte, só falta aqui um fechamento consistente com o volume adequado, né? O volume foi baixo, acima desses patamares aqui de R$14,80, R$15, né? Cuidado que a média de 200 já está em 15,50. Tá? Tem um upside muito curto aqui, 4%, 5%, tá? Em relação ao risco dessa operação, cujo fundo está 12% abaixo. Tá? B3, Banco do Brasil, está mais fraco do que Bradesco, do que Itaú, aparentemente. Não demonstrou força aqui, está abaixo da média de 200 no semanal e congestionado lateralmente, volume caindo, né? Não tem uma mensagem de força nem na queda nem na alta, tá? Esticou na correção e agora está lateralizado, né? Aí na faixa dos 50% de FIBO da última perna, né? A gente observa isso claramente aqui, quando a gente marca o Fibonacci, a última perna, 50% está por aqui, tá? Bem na região onde se encontram os preços atualmente, tá bom? O Banco do Brasil não tem recomendação, não tem observação, o mercado não está mostrando direção. Tá? Tem aí um triângulo que não dá nenhuma pista de para onde o mercado vai se dirigir. Tá? Um triângulo que aparentemente é descendente, né? Triângulo descendente, porque os fundos estão na mesma altura, traz uma expectativa de rompimento para baixo. Tá bom? Então, o ativo rompeu esse triângulo maior que foi formado aqui nessa correção de fundo, mas não consegue deslanchar. Por fim, Magazine Luiza, uma máquina, um foguete, né, da cotação mais baixa, 25 e 28, até a atual, 215% de valorização em pouco mais de 11 candles semanais, 55 dias. Tá? Uma potência esse ativo. É o verdadeiro caiu comprou, é uma máquina, né, de valorização. Tá bom? No diário, Magazine Luiza está dando alguns sinais de exaustão no movimento altista, né? Tá bom? Olha aqui esse movimento, tá? Toda vez que ele estica, deixa uma candle de dúvida, ele dá uma recuada, estica, deixa um engolfo baixista, ele dá uma recuada, estica, deixa dúvida, recua, estica, deixa dúvida, faz um recuo menor, e agora, tá? Talvez ele venha trazer um recuo um pouco maior, para poder respirar os indicadores, né? Nós temos o IFR aqui acima de 75, tá?
para quem conhece nosso Trade System, sabe que 75 para nós é uma situação de sobrecompra, ou seja, abre caminho para realizações, mas precisa de um sinal, tá? Não é só porque está acima de 75 que você vai vender, né? Eu não acho que Magazine Luiza seja ativo para se vender. Talvez para fazer a realização parcial aí nessa posição, tá? Quando ele deixar um sinal aqui, como esse aqui de realização, por estar sobrecomprado, talvez provoque, né, um movimento um pouco mais forte, trazendo os preços um pouco mais para baixo, perdendo fundo, inclusive, tá bom? E aí vale a pena você deixar lá em cima já uma realização parcial para diminuir a sua mão no momento de queda, tá? Aí quando chegar aqui embaixo, deixando o sinal comprador, você recompra, tá bom? Veja bem, essa minha análise é uma análise bem sumária, bem objetiva, né, da leitura que nós fazemos dos ativos, tá bom? Não é para fazer recomendações de compra nem de venda. Nós temos uma carteira de proventos 2020 em nosso site que faz uma análise fundamentalista dos principais ativos e com base nessa análise, tem alguns ativos ali que eu escolhi para compor minha carteira de proventos. São ativos que pagam bons proventos, que tinham uma boa expectativa de valorização, estão performando muito bem nessa crise, nessa recuperação da crise do Covid-19. Recomendo a todos que dêem uma olhada aí no nosso canal, vasculhem lá, tem uma playlist específica sobre análise fundamentalista, onde você vai encontrar a carteira Proventos 2020, tá bom? Gente, fiquem com Deus, né? Tenham uma semana abençoada, comecem a semana ciente das nossas leituras e das nossas observações e sejam muito felizes. Esse é o nosso objetivo aqui, que você seja bem informado para tomar decisões mais acertadas. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Fica com Deus, até a próxima semana com mais análises técnicas semanais. Um abraço.